Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma revisão das últimas semanas, onde a gente tem falado sobre ligações químicas. Então, sempre que eu mando uma atividade, um material de estudo, que são partes de um livro, que eu gosto muito de trabalhar com ele, seria a matéria que eu passaria no quadro, que vocês leem, resumem, pesquisam, anotam tudo no caderno. E aí eu vou depois explicando, né, do meu jeito. Então, assim que eu tenho feito. Uma parte eu gravo, uma parte eu mando atividade, uma parte eu passo material impresso, que eu digo as fotos do conteúdo, porque senão eu não venço gravar só vídeo. Bom, as ligações químicas, elas são as formas por onde os elementos se ligam, certo? Existem três tipos de ligação, ó. Existe a ligação iônica, a covalente e a metálica. O tipo de elemento que está envolvido na ligação é de fundamental importância. Então, assim, ó, quando a gente tem uma tabela periódica, ela não cabe inteira, mas é que senão eu tenho que ficar virando o vídeo depois, tá? Aqui nós temos só duas cores, ó, só o laranja e o verde. Na legenda diz que o laranja é metal e o verde é não metal. Então, tirando o hidrogênio que tá aqui, ó, tudo que é laranja, metal. Só o que tá aqui no cantinho é não metal, ok? Tá. E aí nós começamos com a nossa primeira parte do resumo. Que tipos de elementos estão envolvidos em cada ligação? Na iônica, a gente tem metal ligado a não metal. Na covalente, a gente tem apenas não metais. Pode aparecer a metal também, não esqueça disso. E a metálica, obviamente, acontece apenas entre metais. E esses metais têm que ser iguais. Tá, então vamos supor que você tenha lá... eu vou mandar foto depois, tá? Dessa folha. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Então, vamos colocar algumas coisas aqui. Vamos supor que você tenha KCl, que você tenha Cl2, H2O, Fe, não parece, mas é um F, tá? Fe, só. Al2O3, só esses. E eu quero saber qual é o tipo de ligação que está envolvido em cada um deles. Então, você vai procurar o K e o Cl e vai ver em qual desses três itens aqui, ó, se identifica. Então, vamos lá. O K, vou te mostrar aqui na minha tabela. O K, ó, tá na família 1, então se ele é laranja, ele é metal. E o Cl tá aqui, ó, não metal. Metal com não metal, ligação iônica. Já vou explicar por quê. Cl2, duas vezes o cloro. Cloro é não metal. Não metal com não metal, a ligação será covalente. Eu vou cobrar isso nos exercícios, bastante. Porque a gente vai ter na próxima... Essa semana agora que vem é um recesso, né? Um descansinho pra vocês. Então, na outra semana eu já volto direto com recuperação, tá? Essa já é a revisão para recuperação. H2O, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio verdinho, não metal. Oxigênio verdinho, não metal. Não metal com não metal, ligação covalente. Cadê o foco? Ferro, só Fe. Só Fe, metal. Então, ligação metálica. É que o meu suporte é alto e fica balançando, daí acaba perdendo o foco. E a Al2O3, óxido de alumínio. Por que eu coloquei isso aqui? Porque você percebe que não importa quantos de cada, o que importa são os dois tipos que estão envolvidos, ou mais, né? Alumínio tá aqui, ó, metal. E o oxigênio tá aqui, não metal. Metal com não metal, ligação iônica, ok? Bom, vamos para cada tipo de ligação agora. Na ligação iônica, como o próprio nome diz, a ligação acontece entre os íons, ok? Esses íons, eles podem ser positivos ou negativos. Quando ele é positivo, eu chamo de cátion. Quando é negativo, eu chamo de ânion. Não parece, mas é um acento circunflexo. Quando tá positivo, tá sobrando carga positiva. E antes dele perder ou ganhar elétron para se ligar, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons no seu estado fundamental. Então, quando sobra carga positiva, é porque perdeu elétrons. Certo? E quando tá sobrando carga negativa, é porque ganhou elétrons. Bom, para saber se vai ganhar ou se vai perder, eu coloquei aqui sódio, alumínio, oxigênio e flúor. Já adianto que serão 2 positivos e 2 negativos. Vou te ensinar como que faz. Preste atenção. Porque eu não vou anotar o passo a passo, porque eu já expliquei nas aulas anteriores. Primeiro, você vai procurar a família. Na, família 1. 1A.
Você vai prestar atenção na família A e B, por exemplo. Aqui, 13 ou 3A. Você vai olhar para o 3A. O número da família é o número de elétrons na última camada, na camada de valência. E é pela camada de valência que o elemento se liga. Então, ele tem um elétron. Antes de ver isso, eu precisava ter explicado para você a regra do octeto, tá? Mas eu vou explicar agora. Então, os elementos se ligam pela última camada. E a regra do octeto é a regra de estabilidade. Ela diz o seguinte, que para um elemento ficar estável, ele precisa atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai se ligar, seja na iônica, na covalente ou na metálica, sempre tentando obedecer essa regra aqui, que é a regra do octeto, 8. Exceção. Existem pelo menos 3 exceções que vocês precisam saber. A primeira e mais importante é o H. O H, o número atômico dele é 1. Aqui. Então, quando você vai distribuir, é 1s1. Lembram lá da distribuição eletrônica? Não existe um P, já vai para 2s, 2p. Então, não existe um P. O máximo de elétrons que cabe no S, S, P, D e F. 2, 6, 10, 14. Então, o máximo de elétrons que cabe no S é 2. Como ele já tem 1, só falta mais 1. Por isso, ele só precisa de um elétron. Portanto, ele só faz uma ligação. Tá, vou deixar para fazer uma ligação lá no outro. Bom, o número de elétrons na última camada é o que você vai usar como referência para saber se ele perde ou ganha. Sempre vai ter que atingir a regra do octeto. Então, você vai pensar assim, ó. É mais fácil perder, vou colocar aqui, 1A. É mais fácil perder o que tem na última camada, 1, ou ganhar o que falta para 8. Se ele tem 1, faltam 7. Então, para esse elemento é mais fácil perder 1 ou ganhar 7. Perder 1 gasta menos energia, ele nem tem eletronegatividade suficiente para tirar elétron de alguém. Então, o que acontece com o Na? Ele perde 1 elétron. Para quem? Para alguém que vai ganhar. Então, se perde, ó, fica positivo. Como perdeu só 1, Na+. Essa é a carga do Na. E assim eu te ensinei como que você descobre a carga do íon. Vamos fazer os outros. Alumínio. Alumínio, família 3. Tem 3 elétrons na última camada. É mais fácil perder esses 3 que tem ou ganhar 5 para ficar com 8? Sempre escolhe o menor valor. Então, entre 3 e 5, 3 é o menor valor. Gasta menos energia. Então, o alumínio perde 3 elétrons. E, portanto, ele vai formar uma carga mais 3. O mais significa que perdeu. E 3 significa que perdeu 3. Oxigênio. O O é da família 6. É mais fácil perder 6 ou ganhar 2? Ganha 2. Quando ganha, fica negativo. Então, menos 2. Ok? E aqui o F é da família 7, ó. F, família 7. É mais fácil perder 7 ou ganhar 1 para ficar com 8? Ganha 1. Então, menos 1. Ganha 1. Veja bem. Se vocês observarem, já tem, ó, a marcação na minha tabela. A família 8 não entra porque ela já tem 8 na última camada. Então, ó, todos da família 7 são menos 1, todos da família 6 são menos 2, todos da família 5 são menos 3. Por que tem um X no 4? Porque todos da família 4 tem 4. Para 8 faltam 4. Tanto faz perder 4 ou ganhar 4. Então, não tem energia suficiente nem para ganhar nem para perder. Tá, eu já sei qual é a carga. Então, vou marcar aqui, ó, porque eu quero juntar agora. Espera aí que eu não tô mostrando pra vocês. Eu quero juntar agora, tá? Eu coloquei um exemplo já com carga, bário e oxigênio. Primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte, ó. Um elemento de cada, mais 2 com menos 2, dá 0? Caso seja positiva a sua resposta, sim, mais 2 com menos 2 dá 0. Você vai copiar direto. BaO. Moral da história. Os íons só aparecem quando a substância iônica está em água, ela sofre dissociação, se separa. Mas quando ela está sólida na temperatura ambiente, ela tem que estar com as cargas zeradas, ok? Então, sempre você vai tentar ajustar. Se um de cada der 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, são as únicas possibilidades, é só juntar, BaO, beleza. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, Na mais 1, a gente já fez, né? E o O menos 2. Na mais F menos 1. AL mais 3, O menos 2. AL mais 3, F menos 1. Eu vou começar, tanto faz menos ou menos 1, dá na mesma. Eu vou começar, cadê? Eu quero outra cor. Vou pegar esse verdinho aqui. Vamos começar pelo mais fácil, que é o NaF. Primeira pergunta, um de cada dá 0? Sim.
Então, a substância será NaF, é só juntar um de cada, fluoreto de sódio. Vamos para esse daqui. Um de cada dá zero? Não. Mais um com menos 2 não dá zero. Você pode pensar de duas formas. Preciso de 2 sódios para ter 2 cargas mais e poder zerar esse menos 2. Ou você faz a diquinha que eu sempre dou. Faz o escorregador. Inverte o número, ó. O número do primeiro vem embaixo do segundo. E o número do segundo vem embaixo do primeiro. Não o mais e o menos, só o valor numérico. E aqui nós vamos ter Na2, ó. 2Na mais 2. 1O menos 2, 0. Aqui, Al3 menos 1. Não dá 0, mas 3 com menos 1. Então, faz o escorregador. O 3 vem aqui e o 1 vem aqui. Quando é 1, não precisa aparecer. Então, vai ficar 1 alumínio e 3 flúor. Claro, gente. Esse alumínio ficou feio, né? Mas tudo bem. Claro, gente. 3F são 3, cada F é menos 1. Então, 3F são 3 cargas menos. Agora que eu vi que o meu dedo tá pink, ó. Tava mexendo com corante. E o Al é mais 3, zerou. Então, esse escorregador, ele serve pra quê? Ele é um macete pra você ajustar a quantidade de elementos e poder zerar a carga. Aí vem aqui. Essa é a possibilidade mais difícil que vai acontecer pra você. 3 e 2. 3 aqui, 2 aqui. Então, põe lá Al e depois o O. Lembrando que sempre tem que vir o positivo primeiro e o negativo depois, tá? Ó, embaixo do Al vem 2. Embaixo do O vem 3. E fechou. Ok? Ligação covalente. Na ligação covalente, a gente tem uma coisa chamada compartilhamento. Então, os dois usam os elétrons. Cada ligação química envolve um par de elétrons. Ok? Então, por exemplo, lá, o elemento X e o Y vão compartilhar um parzinho de elétron. Assim. Assim que a gente representa a ligação química, tá? A fórmula eletrônica. Os 2 elétrons valem para os 2 elementos. Continuamos obedecendo a regra do octeto, tá? Continuamos obedecendo a regra do octeto. E o H continua sendo uma exceção. Então, o hidrogênio só precisa de um elétron, por isso ele faz apenas uma ligação. O cloro, a gente já viu que ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7, agora é outra ligação, tá? Não é mais perde e ganha, agora compartilha. Então, o número de elétrons que faltar para o octeto, para 8, é o número de compartilhamentos que ele vai fazer. Como ele tem 7, para 8 só falta 1, então ele só faz uma ligação. Fechou, ó. H só tem um elétron e o Cl só precisa de um elétron, é só compartilhar. Então, ó, eu vou desenhar de novo o H com seu único elétron, lembra que ele é da família 1? E o cloro com os seus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, você vai desenhar o número de elétrons, pode ser pontinho, xizinho, bolinha, quadradinho, coraçãozinho, o que você quiser. E de acordo com o número da família. Eu sei que eles só fazem um compartilhamento. Então, aqui, ó, Puft. Se eu for contar, o H só precisa de 2 elétrons. 1, 2, tá feliz? Estável. O cloro precisa obedecer ao octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo feliz. Essa fórmula aqui é a fórmula eletrônica, porque aparecem os elétrons. Essa daqui, ó, pequenininha, não deixei espaço, né? Parabéns pra mim. Essa daqui, ó, é a molecular, mostra a molécula inteira. Aqui, ó, essa aqui é a molecular, essa daqui é eletrônica. E cada risquinho você vai representar quando tiver uma ligação. Então, cada risquinho é uma ligação química, um parzinho. HCl, essa daqui é a fórmula estrutural. E os elétrons não ligantes não aparecem por enquanto. Gás cloro, ClCl. Cada cloro, os 2 cloros são iguais, óbvio, né? São da família 7. Então, cada um tem 7 elétrons. Vamos começar assim, ó. Família 7, 7 elétrons. 7 para 8 falta 1. Então, tem que fazer uma ligação. A única possibilidade é entre os cloros. Você poderia pegar qualquer elétron, tá? Eu desenho assim porque eu já sei como é que vai ficar. Ok? Se eu for contar, ó, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso é compartilhar. Eles aproximam as nuvens eletrônicas da camada de valência e compartilham. E esses 2 elétrons valem para os 2 elementos. Como que vai ficar estrutural? Cl, tracinho Cl. Existe um risquinho, um compartilhamento, ligação simples. 2 risquinhos, ligação dupla. E 3 risquinhos, que é o máximo que um elemento faz com o outro, ligação tripla. Vou te dar um exemplo da ligação dupla. Gás oxigênio, que nós usamos para respirar, O2.
O2 significa que eu tenho que ligar 2 oxigênios. Fechou? O O é da família 6. Tem 6 elétrons. Então, vou desenhar 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 8 faltam 2. Então, tem que fazer 2 ligações cada um. Pego e compartilho 2 pares de elétrons. Vamos fazer a contagem? Só de um deles. Ó, desse O aqui, vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 2 estão estáveis. Como que ficaria a estrutural? O dupla O. NH3, último exemplo da covalente. N é o átomo central, tá? Por quê? Porque ele é da família 5. Ó, N família 5. Vou anotar aqui, 5A. 5, 6, 7, 8. Eita, que vai acabar minha bateria. Então, ele faz 3 ligações. O que faltar para 8 é o número de ligações que ele faz. Faça depois um resuminho separado da iônica, depois da covalente, senão você vai se confundir. Então, ele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que se ligar a 3 hidrogênios. O hidrogênio é da família 1, só tem 1 elétron. É só ligar um hidrogênio em cada elétron dele. Todos os hidrogênios, vão ficar com 2, que é o que ele precisa. Lembra que ele é exceção à regra do octeto. E o nitrogênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo feliz. Estrutural, NH3. Molecular, eletrônica, estrutural. Ligação metálica. Na ligação metálica, a gente só estuda o conceito. Como que ela acontece? O metal tem tendência a perder elétrons. Ele quer sempre perder, ele nunca quer ganhar elétron. Quando perde, fica positivo. Como eu tenho um monte de metal junto, e eles são sempre iguais, senão ele é uma liga metálica, ele fica positivo. Então, ó, forma cátion. Perdeu elétron. Então, cada bolinha aqui é um átomo de um metal. Ferro, por exemplo. Só que o elétron que ele perdeu foi para onde? Fica ao redor. Fora da última camada, mas fica ao redor. Isso atrai os outros cátions. E assim nós temos ao redor dos cátions um mar de elétrons. Esse mar de elétrons é o que permite que os metais sejam excelentes condutores térmicos, elétricos, que sejam maleáveis, formem fios e assim por diante. Tem um brilho, ok? Então, como que eu explico a ligação metálica? Os metais querem perder elétrons, porque tem pouco elétron na última camada. E daí eles perdem o elétron e esse elétron fica ao redor dos demais cátions, formando um mar de elétron, ok? Pessoal, eu vou mandar foto junto com esse vídeo, ok? Já deu quase 20 minutos, né? Eu falo bastante. Fiquem bem, estudem, não desanimem, porque nós não temos outra opção. A culpa não é de ninguém, a culpa é do coronga, ok? Micróbio maldito. Então, vamos na fé que vai voltar logo. Beijos, bom descanso, tá?